sem ideia para esse monólogo inicial, então vamos só começar e vamos ver no que dá, né? Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast, o seu podcast sobre crítica de filmes, sobre filmes e qualquer coisa. Eu me chamo Caio Feio e é isso, estamos aqui para mais um episódio. Como é que está você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem com a sua família, espero que esteja tudo muito bem. Muito sucesso para todo mundo, mas nem para todos, porque infelizmente a gente vive num sistema onde se alguém tem sucesso, a outra pessoa tem fracasso e é uma eterna corrida e infelizmente nós temos que acabar com isso. Mas é isso, espero que esteja tudo bem, espero que o mês de outubro tenha sido muito bom, espero que esteja todo mundo com saúde pelo menos, né? Que importante ter saúde, o resto a gente corre atrás. Bom, contatos, se você quiser entrar em contato comigo, mandar um e-mail, mandar qualquer coisa, caia no podcast@gmail.com. Também estou no Instagram, semimagem_1. Tem um blog também, para quem quiser ler algum texto, algum testículo. E é isso. Estamos no YouTube agora também. Forte abraço para o pessoal do YouTube, que está ouvindo a gente no YouTube. Por favor, se inscreva no canal, mande para alguém que se interesse. Estamos com a meta de chegar a 25 inscritos até o fim do ano. Estamos com 20. Ganhamos 2 inscritos no último episódio. O que não conta muito, porque são duas pessoas próximas, eu nem sei se elas ouvem o podcast, então... Enfim. Essa é a importância de ter amigos, mas eu acho que importante de um podcast, ou de qualquer projeto que você tenha... É claro que a fase dos amigos é legal e é bacana você apoiar o projeto do colega. Mas eu acho que o bacana mesmo é quando essa fase passa, sabe? Quando você não precisa... mais dos amigos pra fazer número e... Enfim, ninguém é obrigado a ouvir o podcast. Seus amigos não são obrigados a fazer as coisas pra você. Por mais que às vezes a gente acha que nossos amigos, ou familiares, ou namoridos, namoridas, namoricos, namoricas, sejam obrigados a consumir tudo que a gente faz e ir em todos os eventos que a gente tem. Eu acho que não. Eu acho que não, na verdade. Eu acho que seria legal se sempre as pessoas que a gente gostasse estivessem presentes em coisas que a gente faz, mas eu acho que aquele momento tem que ser mais pra você em si, né? Aquele momento tem que ser prazeroso em si pra você, né? Pelo momento em si. É o seu momento. Você tem que estar entregue ali como um todo, não pensando em quem vai estar assistindo ou não. Enfim, é o que eu acho. Mas nem sei porque eu tô falando disso. Tô falando do podcast. Pois é, então alguns colegas e amigos já seguiram o podcast. Agradeço. Quem sei lá, me conhece e ouve isso aqui, fico agradecido, mas eu fico muito mais interessado nas pessoas que ouvem isso aqui e eu não faço ideia de quem seja. Essas são as pessoas que eu estou mais interessado em conhecer. Enfim, mas deixando esse assunto um pouco de lado, vamos para as novidades das notícias quentes da semana, né? Os hot takes. Para quem não sabe, para quem está ouvindo isso aqui da primeira vez, neste primeiro bloco eu falo qualquer groselha sobre alguma coisa que aconteceu comigo ou com o mundo. Eu prometo que eu não vou falar de guerra ou assuntos políticos, porque não que a gente fique em cima do muro aqui, a gente não fica nesse programa, nós não ficamos em cima do muro. Porém, eu também não sei tudo, né? Vamos parar de dar opinião sobre algo que a gente não sabe. Vamos acabar com a opinião alheia. Isso era uma coisa que eu odiava quando eu fazia direito, é que existia um certo estímulo que você tivesse opinião sobre tudo, e as pessoas esperavam que você tivesse opinião sobre tudo.
Pelo menos era assim que eu vivia quando eu fazia direito. Isso era horrível, eu odiava. E enfim, ainda bem que não vivo mais neste mundo. Porém, hoje tá complicado, eu tô meio perdido aqui, mas vamos focar. Novidades da semana no mundo do cinema. Tem duas coisas que eu preciso comentar. Uma delas, Martin Scorsese. Na verdade, as duas são relacionadas com ele. A primeira, tirar logo se ele fosse da sala. Martin Scorsese criou um perfil no Letterboxd. Pra quem não sabe, o Letterboxd é uma rede social onde você coloca seus filmes que você assistiu, dá uma estrelinha, faz uma criticazinha rapidinha, faz uma listinha. Inclusive, para quem quiser me seguir no Letterboxd, tá na descrição. E é bacana, eu acho interessante. Inclusive, tem vários perfis que eu uso para estudar no Letterboxd, que o pessoal faz umas listas bem informativas sobre alguns recortes de filmes, alguns períodos. Então é bem interessante para esse material, como material de estudo. Mas é uma rede social que serve para diversas coisas, para conhecer outras pessoas ou só para se divertir, né? E o Scorsese fez um Letterboxd e tem uma listinha lá mais informativa, com conteúdo relacionado com o novo filme dele. E tem outras listas mais divertidas, assim, digamos. Tipo, os 10 melhores filmes em widescreen. E, tipo, os 10 melhores filmes de terror, algo assim. Enfim, é bacana quando a gente... Eu acho que esse é um dos, digamos, lados bons da rede social. Na verdade, tem que tomar cuidado em falar isso, porque um dos problemas da rede social hoje é essa falsa noção de intimidade que a gente tem com as pessoas, inclusive com os famosos e artistas que a gente gosta. Mas, de certa forma, não é um Instagram, né? Então, a minha crítica é direcionada ao Instagram. Mas é legal ter esse tipo de contato com o Scorsese, ainda que é um contato bastante indireto, assim. Claro que, tipo, acho que, se eu não me engano, a gente pode comentar nas postagens dele, mas, enfim. Mas é legal saber a opinião de diretores. E o Scorsese tem um curso naquele site Masterclass, salvo engano, que eles pegam grandes personalidades e colocam eles para fazer Masterclasses. Mas, enfim, você que se interessa por listas e gosta do Letterboxd, se não estava sabendo, agora procure o perfil do Scorsese. Procure o meu também. Eu estou colocando os filmes lá aos poucos e fazendo algumas listas. Tem uma lista sobre cinema alemão lá que eu fiz. Já pensando no futuro, pensando já na possibilidade de falar sobre o novo cinema alemão. Aqui no podcast eu fiz uma lista lá com alguns filmes. Mas é isso. Bom, sobre o Letterboxd é isso. E sobre o outro assunto que eu queria comentar. O episódio de hoje é sobre o Samurai, do Melville. Porém, esse primeiro bloco eu tenho que falar sobre Assassinos da Lua das Flores. Killers of the Flower Moon. O novo filme do Scorsese, mais uma vez Scorsese. Então esse primeiro bloco é uma homenagem ao Scorsese. Nunca falei sobre ele no podcast. Eu tenho quase certeza que eu nunca comentei sobre ele. Talvez só sobre o Taxi Driver. Mas o Scorsese, primeiramente, falar sobre o diretor, né? O Scorsese é um dos grandes vivos aí do cinema americano, né? Ele é imigrante italiano. E eu tenho um certo débito com ele, assim. Eu não assisti todos os filmes dele, até porque ele tem muitos filmes. E eu também não assisti eu assisti poucos filmes do Scorsese. Assisti o Taxi Driver, que inclusive algum dia talvez eu grave um episódio sobre ele. Com certeza eu vou gravar, porque é um filme que eu tenho uma relação muito próxima, assim. Não só com o filme em si, mas com outras coisas relacionadas com o filme. Mas eu assisti o Taxi Driver. Eu vou repetir isso quando eu for gravar o episódio, mas eu assisti o Taxi Driver na VH1. A VH1 era um canal que só tinha na TV a cabo. Era meio que uma MTV, porém com uma programação bem diferente, assim. E eu lembro que a VH1 tinha um programa que era os 60 ou 90 melhores clipes. E era um programa que passava quase o dia inteiro e era muito legal. E, enfim, era um canal musical, era voltado para clipes. Mas em algum momento eles abriram uma programação, chegou até a passar South Park lá. Passou também O.C., Um Estranho no Paraíso, que eu adorava, no SBT e também na VH1.
Grandes memórias, grandes lembranças. Esse momento é nostalgia pura e tipo, sei lá, eu tinha o quê? Uns 16 anos, assim. E foi lá que eu assisti o Taxi Driver várias e várias vezes no bloco Movies That Rock. Eu lembro do programa, era esse o nome do programa, era o bloco que passava filmes. E o Taxi Driver repetia quase toda noite e eu assisti várias vezes nessa brincadeira. E eu me apaixonei pelo filme, adorei o filme, assisti outras vezes. Enfim, tem bastante coisa pra falar do Taxi Driver. Vai haver um episódio em algum momento sobre isso. Porém, como eu disse, eu tenho um débito com o Scorsese. Eu assisti o Taxi Driver, assisti o Rei da Comédia, assisti o The Irishman, né, o irlandês, que saiu ano retrasado. E eu assisti e só. Não assisti mais nenhum outro. Não assisti Mean Street, não assisti Goodfellas, não assisti... Qual é o outro filme do Scorsese? Tá vendo? Eu não assisti. Eu não sou muito... tem Depois das Horas, né? Que também é um filme que eu sou doido pra assistir também. Enfim, eu tenho um débito com o Scorsese, mas eu sei da importância dele na história do cinema. E eu tava muito empolgado pra esse filme. Tava até preocupado que não viesse passar aqui no circuito daqui de Belém. Mas felizmente passou. É um filme de 3 horas e meia. E é maravilhoso. É um baita filme. Eu saí de lá bastante eufórico, postando todas no Instagram. Coloquei que era o melhor filme do século XXI. E, ok, eu estava bastante eufórico. Mas, qual é? Não tem tanto filme assim no século XXI. A gente está em 2023 ainda. Vamos com calma. Não é um crime falar que esse é o melhor filme do século XXI. Ou é? Enfim, eu estava empolgado. E eu gostei bastante do filme. Gostei do filme em si, gostei da história, gostei da temática. É um filme que tem, acho que permite muitas discussões. Eu não quero falar muito sobre ele, até porque ele tá no cinema ainda, e eu recomendo que você assista no cinema, você que está ouvindo esse podcast. Foi uma grande experiência assistir no cinema, foi a sensação de estar assistindo algo especial, de fato, assim. Eu até brinquei, falei que tá como se tivesse assistido os Beatles ou Hendrix em Woodstock. E eu acho que eu defendo essa tese, porque, assim, hoje em dia, o cinema, digamos... O cinema, ele morre em vários momentos. Ele já morreu várias vezes na história. E tipo, um filme como esse tá no cinema. E eu sei que não é acessível pra todo mundo, mas o fato desse filme estar no cinema depois de uma onda de filmes de super-herói e depois do Barbenheimer enfim, o fato desse filme estar ali, um filme de 3 horas e meia ainda, hoje em dia tem um certo preconceito com isso. O fato desse filme existir e estar acessível assim no cinema, eu considero especial. Pode ser só eu muito emocionado e muito eufórico, mas eu considero especial, eu considero realmente algo diferente, assim, algo realmente histórico, assim. O Scorsese já tem 80 e poucos anos, a gente não sabe até quando ele vai estar fazendo o filme, mas eu acho que realmente tem uma carga a mais esse filme, para além do filme em si, para além da qualidade do filme, que o filme é excelente. É uma história interessante sobre uma situação bem específica dos Estados Unidos em relação a uma tribo indígena. E eu acho que a própria maneira que o Scorsese constrói o filme e constrói a narrativa, são vários filmes em um. A gente pode falar de um filme de western, pode falar de um filme de gangster até, pode falar de um estudo de personagem. Foi algo até que o Pablo Vilaça, que é o maior fanboy do Scorsese na internet, e eu sei que talvez seja meio leviano e até ofensivo reduzir ele só a isso. Ele é um crítico de cinema que já está há muito tempo na internet, e eu acho que se alguém consegue viver falando sobre filmes, é muito louvável, ainda mais no Brasil. Mas foi ele que ele falou isso na crítica dele, que é um filme que, ao mesmo tempo que é um estudo de personagem, é um filme de gangster, é um thriller, é um filme que também tem um pouco de western. Então o Scorsese faz um trabalho tanto ali. E em vários momentos eu tinha essa percepção de estar realmente vendo alguém dominando
a linguagem, assim, dominando o seu ofício, digamos assim. Tu consegue perceber um certo domínio ali do que se está fazendo ali. Seja dos atores, seja da própria montagem ou da câmera. É lindo ver. É por isso que eu também brinquei e falei como se eu estivesse vendo Pelé, assim, jogando no Santos. Mas, parece exagero, mas tem a ver com isso. É você ver alguém na excelência do seu ofício. Você vê ele praticando isso, né? Você vê essa excelência em prática, assim. É por isso que eu disse que talvez seja essa sensação de você ver um Messi ou um Cristiano Ronaldo da vida, ou um LeBron James, né? Coloquei isso num texto que eu escrevi no blog, visite o blog, sobre isso me inspirar de certa forma e eu querer em algum momento ter um domínio de algo, seja da linguagem, seja de qualquer coisa assim, e conseguir transparecer isso e talvez inspirar outras pessoas com isso, ter essa leveza em relação à excelência, assim, parece muito fácil. E ao mesmo tempo eu acho que é um filme que tem uma certa reverência ao cinema. O Scorsese sempre faz uma reverência ao cinema e ele tem filmes como, por exemplo, a história do cinema americano e também tem um filme sobre o cinema italiano. Então é um diretor que está sempre fazendo reverência ao cinema. E o final do filme, né, sem spoilers, por favor, mas eu acho que o Scorsese ele faz uma reverência de novo a questão narrativa e a questão de contar histórias. Eu fui bem reducionista aqui, bem ao passant no filme, mas é porque realmente eu não quero falar sobre o filme a fundo. Daria pra falar bastante. Pô, é um filme de 3 horas e meia, ele não tem 3 horas e meia à toa, mas para além disso, a própria técnica e a própria construção do filme que o Scorsese faz já daria muito pano para a manga. Mas enfim, recomendo que você assista. Se não for no cinema, assiste pirata mesmo, mas assiste Killers of the Flower Moon, Assassinos da Lua das Flores. Assista. Faça isso por você, pelo seu amor pelo cinema. E é isso. Esse foi o primeiro bloco. Vamos pro filme. Então, o filme que eu irei falar hoje é o Samurai, de 1967, dirigido por Jean-Pierre Melville, lançado na França e na Itália. Bom, Samurai. Eu assisti esse filme pela primeira vez para gravar esse episódio. Eu já queria assistir esse filme há algum tempo. E também já queria falar sobre o diretor, né, o Jean-Pierre Melville, que é um diretor francês. E eu conheci ele. O primeiro filme que assisti dele é um filme que é relacionado com a Nouvelle Vague, né? Salvo engano, ele se intitula como um dos precursores da Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, para quem não sabe, é o movimento do novo cinema francês. E ele se estabelece como um precursor. E ele tá dentro. Eu assisti em um box da Nouvelle Vague. Mas o filme é O Silêncio do Mar. Eu acho que é esse o nome. É Silêncio do Mar, de 1949. E foi o primeiro filme que eu assisti dele. Então eu me interessei pelo diretor. Procurei outros filmes. Assisti o primeiro curta, né, que ele lançou, que foi 24 Horas na Vida de um Palhaço. Que lembra um pouco o Palhaço do Fellini. Mas é mais curtinho, é um curta, só é bem rapidinho, bem divertidinho. Dá pra assistir rapidola. Assisti também Dois Homens em Manhattan e Técnicas de um Delator, que eu lembro muito pouco desses filmes. Eu sei que eu assisti porque tá anotado no meu caderno, mas eu lembro muito pouco desses filmes. Então, nem dá pra comentar tanto. Mas o diretor ele tem uma filmografia curta, assim. São o que? São 3, 5... Uns 14 filmes. É pouco, é bem pouco. Contando com o curta, né? Então é bem pouco. E a maioria dos filmes são filmes de gangsters, né? Ou polar, que seria um noir francês. E
Eu pretendo fazer um episódio, vários episódios focados no noir. E eu tô assistindo bastante filme noir ultimamente e lendo bastante, então haverá um momento do noir nesse podcast. Mas então esse diretor, ele tem essa característica de ter esses filmes de gangsters e de roubo também, né? E o samurai não é diferente. Não tem nenhum samurai no filme, mas existe um porquê desse título e é bem interessante. Mas enfim, então o diretor tem essa característica, né? De ter esses filmes, na sua maioria, de gangsters e enfim, eu vou conceituar melhor essa ideia do filme de gangster quando for falar do filme noir, mas basicamente são filmes que tem alguma narrativa criminal, seja com foco no crime em si ou na investigação desse crime, e é um certo universo mais sombrio, com personagens um pouco dúbios e... Enfim, esse é um resumo bem resumido, mas basicamente é isso. Bom, então, feita essa introdução, agora a gente pode falar sobre o filme. Eu vou fazer uma breve sinopse, contando alguns detalhes, mas que eu acho interessante. E em seguida eu vou falar um pouco mais de coisas que eu li sobre o filme e outras coisas que eu julgo interessante. Bom, o filme ele não está disponível no YouTube, né? Então talvez não tenha um fácil acesso, mas sempre há meios alternativos para você assistir e eu recomendo que você assista. Não deixe de assistir o Samurai. Então, sobre o que é o Samurai, então? É sobre o Samurai? Não é sobre o Samurai. Mas o filme ele abre com uma citação do Bushido, que é o código de honra do samurai, comentando que não há solidão maior que a de um samurai, só a de um tigre na floresta, algo assim. Mas é uma citação referente à solidão do samurai. E nós já temos o nosso personagem, interpretado pelo, talvez, o homem mais bonito da história, Alain Delon. Sou fã de carteirinha do Alain Delon. E ele está sozinho no quarto. E já comentando uma coisa que eu li, mas na verdade eu ouvi, agora eu já não sei se eu li ou ouvi isso, porque eu assisti um documentário também no meu, mas de que ele queria fazer um filme preto e branco colorido, no sentido de que ia ter um foco maior em relação às cores. E esse é um filme bastante, tem a fotografia bastante cinza, bastante azulada, bastante fria, e era justamente para relacionar com a cor dos olhos do Alain Delon. Mas enfim, a gente já tem esse personagem sozinho nesse quarto, um quarto escuro e bastante solitário, assim, um ambiente que aparenta ser bastante solitário. E a gente também tem uma marcação de horário e dia da semana, né, dia do mês, na verdade, e tem um passarinho também nesse quarto. Então nós já temos a apresentação desse personagem e digamos que nós vemos um dia de trabalho com o nosso personagem, que se chama Jeff Costello. A gente vai descobrir isso só depois, porque esse início do filme é bastante silencioso. Eu acho que a primeira fala vem só depois de uns 15 minutos, assim. E esse personagem está numa missão, né? Ele foi encarregado de cometer um assassinato. Mas nós vemos, então, ele indo para realizar esse assassinato, né? Então ele rouba um carro, ele vai e troca a placa do carro, ele vai na casa da mulher dele, né, da amante, combinar um álibi, vai num jogo de pôquer clandestino, combinar também sobre esse álibi, e finalmente vai num clube de jazz, e é lá que ele executa o seu crime. E a partir daí o filme ele apresenta os policiais e uma certa investigação. E o personagem ele teve testemunhas do crime. Então, na investigação essas testemunhas são chamadas. Só que por algum motivo as testemunhas não reconhecem o assassino, né? O Jeff Costello, né? Nosso protagonista. E ele acha isso estranho, ele acha que tem alguma coisa a ver com... Ele fica na dúvida e vai atrás depois dessas testemunhas.
Mas após ele é liberado pela polícia, porque ninguém acusa ele, ele vai ao encontro do intermediário, né, de quem mandou ele executar o crime. E esse intermediário tenta matar ele, dá um tiro nele e acaba machucando o braço dele. Mas a gente percebe então, a gente tem então o nosso protagonista meio que no mato sem cachorro e acaba remetendo à citação anterior do Bushido, né, do Código de Honra do Samurai, em relação à solidão desse personagem, em relação à solidão do tigre na floresta, digamos assim. Porque a polícia continua a investigação, ela não acredita que ele não é o culpado, então ela continua investigando, continua no encalço dele, né? Até em algum momento eles grampeiam o quarto do Jeff, que só consegue descobrir que o quarto tá grampeado porque o passarinho dele, que é o único companheiro dele, meio que fica meio agitado, então ele desconfia que tem alguma coisa ali naquele quarto. Então a gente tem a polícia no encalço dele, e a gente tem também os mandantes do crime, né? Que o personagem ele tem essa ânsia de saber quem é o mandante do crime. E a motivação dele meio que vai se seguir por isso. Mas ao mesmo tempo eles querem matar o Jeff porque ele foi pego pela polícia. Então ele meio que falhou assim, na missão e precisa ser executado. Então a gente tem o nosso protagonista meio que sendo perseguido, digamos, pelas duas instâncias, digamos assim. E ele fica meio que focado na pianista do clube de jazz, né, que ele executa o crime, porque ela é a principal testemunha. Ela encara ele de frente e ela não denuncia, né, não fala o que viu para a polícia. Então ele fica meio obcecado por ela e acha que ela tem alguma coisa a ver com os mandantes. E em algum momento os mandantes acabam contactando ele novamente para que ele execute mais uma vez alguém. E o filme conclui com o Jeff indo até a pianista, né? Aparentemente para executar ela. Só que a polícia já meio que já tá no encalço dele e acaba executando ele. Porém, se percebe que a polícia não salvou a vida da pianista, porque a arma de Jeff estava sem bala, então ele nunca teve a intenção de matar a pianista. Então, o filme conclui com a morte do nosso herói. E esse é o Samurai de Jean-Pierre Melville. Então, percebam que é uma trama aparentemente simples, né? E é uma trama de crime, trama de gangsters, a gente tem a investigação policial, a gente tem a figura da noite, a figura de bares, assim. Mas eu destacaria assim logo de cara, e talvez seja até um certo susto para quem assistir, assim, talvez um certo desinteresse, que é um filme bastante lento. É um filme com ritmo bastante lento. E a história meio que se segue basicamente em 24 horas, 48 horas, basicamente. Ela começa numa noite, num dia, e meio que termina 2 dias depois, algo assim. Tem uma demarcação de tempo, só que agora eu não lembro muito bem. E é curioso, assim. Acho que outro filme que tem essa demarcação de tempo é Cleo das 5 às 7, da Agnes Varda. E de certa forma, essa marcação de tempo, ela deixa o filme mais lento. É aquela coisa, né? Tipo, se você pensar em 1 minuto, se você contar 1 minuto, tipo 1 até 60, vai ser muito lento. Mas se você, tipo, sei lá, se distrair, é rápido que passa 1 minuto, assim. Então, tem essa demarcação de tempo. Ela não é tão rigorosa, mas a gente percebe que o filme ele dura, digamos, a temporalidade do filme é meio que 2 dias, 3 dias no máximo, assim. Mas ele é um filme bastante lento, até esse início que eu comentei, que a gente tem o personagem em silêncio boa parte do tempo. Então a gente vê ele acordando, a gente vê ele colocando a roupa dele, né, de trabalho, ele roubando o carro e o roubo do carro, ele pega um molho de chave, vai testando as chaves e vai até o local onde troca a placa, vai até o restaurante, até encontrar a vítima. E é tudo em silêncio, até só quando ele chega no clube, né, no clube de jazz, aí tá rolando a música.
mas tem um certo cuidado com a atividade, assim, com o ofício, né, do personagem, com o trabalho dele, assim, com esse, é meticuloso, assim, do tipo, tem um foco nisso. Na hora dele roubar o carro, tem todas as chaves, o teste da chave, até na hora que os policiais estão colocando a escuta no quarto dele e estão no hotel perto colocando o radinho para poder escutar, tem toda uma atenção do diretor, né, em demonstrar a ação dos personagens, quão meticuloso é as coisas que eles estão fazendo, e tem isso dilata o tempo também, né? A gente vê o personagem do ponto A para o ponto B, a gente vê o personagem fazendo a ação, né? Fazendo o trabalho quase artesanal assim do que ele vai fazer, e é interessante isso, porque se for pensar num filme americano de gangsters, um filme noir, é muito mais acelerado o tempo. A gente está acostumado com um ritmo mais acelerado, ainda mais hoje, né? Mas a gente não é comum um filme ter esse cuidado com a ação dos personagens, ter essa lentidão assim com isso e esses detalhes assim, essa riqueza de detalhes sobre o que ele está fazendo e sobre o que ele vai fazer. O que é diferente na cena de assassinato do filme, que eu acho uma cena bem interessante. Em todas as cenas de assassinato, o Jeff ele mata 2 pessoas no decorrer do filme. E a primeira cena é bem curioso, porque ele surpreende a vítima, né? E a câmera, ela tá só... Tem um plano aberto dos dois, né? Foca os dois na cena. Depois tem uma câmera fechada no dono, né, do clube. Tem um contraplano do Jeff falando que vai matar ele. Laconicamente, assim. E em seguida a gente tem um plano do diretor sacando a arma. E em seguida um plano detalhe de uma arma disparando. E a gente não vê o Jeff tirando a arma dele. Ou a gente vê. Agora eu não lembro. Mas existe um detalhe que a gente dá a impressão que quem atirou foi o diretor. Foi o dono do local, né? Mas foi o Jeff que atirou e a gente vê ele matando em seguida. E eu acho uma construção muito charmosa e muito, muito interessante assim como o Melville constrói essas cenas de assassinato. A outra cena também é a mesma coisa, tem esse foco, esse detalhe da gente não perceber o Jeff com a arma, a gente perceber a pessoa tirando a arma e o Jeff em seguida matando a pessoa, no caso, né? E é curioso porque, apesar do Melville ele ser relacionado com a novela de Wagner, ele ter essa questão de ter sido um precursor da novela de Wagner, esse é um título que ele mesmo se deu, e salvo engano ele teve um contato com Godard no momento da montagem do Acossado, então digamos que ele estava ali no meio, mas ao mesmo tempo ele é um diretor meio que criticado pela carreira do cinema, ele é colocado como reacionário, e como o próprio livro que eu li, de certa forma esse filme ele não foi bem aceito pela crítica, até pela postura do diretor ser colocado como um diretor reacionário, mais à direita, assim, e de fato ele tem uma posição meio, como eu diria assim, meio em cima do muro, talvez, mais à direita. Mas ele, digamos, ele fala, eu tenho amigos comunistas, meu pai era de esquerda, algo assim. Mas ele é um diretor mais colocado à direita, e de certa forma a crítica naquele momento estava mais voltada à esquerda, e de certa forma o filme dele foi meio que criticado até por ter uma linguagem, digamos, antiquada. Até na questão do diálogo, plano e contraplano no diálogo é mais comum naquela época, anteriormente no cinema hollywoodiano se estabelece esse padrão de plano e contraplano, e a novela de Wagner não fazia plano e contraplano. Existe uma crítica em relação a esse tipo dessa montagem mais clássica, digamos assim. E o Melville fazia plano e contraplano. Nesse filme, inclusive, tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um cuidado em relação a utilizar essa técnica, a utilizar essa forma. Ele tinha um detalhe a mais em relação à distância da câmera, ao ângulo da câmera, e ele tinha um detalhe a mais em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu destaco essa cena do assassinato porque
apesar de tipo, ele ter uma linguagem mais convencional e, e de certa forma não ser abraçado pelo movimento, tem uma sofisticação ali, tem algo, digamos que coaduna com uma visão diferente da linguagem. Seja em relação, acho que até em relação a essa dilatação do tempo, em relação a essa decupagem da cena do assassinato, até a cena da perseguição. Eu acho que tem um detalhe a mais aí, tem algo moderno, digamos assim, né? Moderno eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não acho que o filme ele tenha uma linguagem antiquada, muito longe disso. Acho que tem uma proposta diferente ali. E até a desencargo de comparação, esse filme ele é meio que descrito como um remake do This Gun for Hire, né? Essa arma para aluguel. Eu esqueci como é o título, como foi traduzido. Mas é um filme noir de 1942. E eu assisti esse filme. É um filme do Frank Tuttle, sei lá. E eu assisti esse filme até para desencargo de comparação. E, assim, ele é um filme que tem ideias muito parecidas. Até comparando os dois, acho que fica até interessante da gente perceber o quão diferente é o Samurai. Mas o Arma para Aluguel, Uma Arma para Aluguel, ele é um filme noir clássico, ele tem algumas coisas parecidas com o Samurai. A abertura do filme é bastante parecida, a gente tem o nosso personagem sozinho num quarto, mas no caso do filme americano, o animal de estimação dele é um gato, e no filme francês é um passarinho. Mas o foco do filme americano não é no assassino, não é no samurai, digamos assim. Tem vários focos narrativos ali. Tem um policial, tem a própria questão dos mandantes. E no filme americano a gente vê quem é o mandante do crime. É um velho no alto de uma torre de uma corporação. Então a gente vê essa imagem. Mas tem muito mais focos narrativos. Tem até um certo... O personagem tem uma certa redenção no final. Ele faz amizade com a mocinha. Ele tem um momento onde ele descreve a vida dele. Descreve os traumas da infância dele. Então o filme ele até traz, digamos, uma backstory pro personagem. Então eu acho que não seria nem... Digamos que tem algumas ideias que o Melville traz pro filme dele. Mas os filmes nem são parecidos, digamos assim. São completamente diferentes. Tem algumas ideias parecidas, mas são completamente diferentes. Não pode nem se chamar um remake... remake de paráfrase. Essa é uma expressão do Tarantino. Eu ouvi o podcast Tarantino essa semana, ele falando sobre o Vestida pra Matar do Brian De Palma, e ele utiliza essa expressão remake paráfrase. E até falando dos filmes deles. Mas eu acho que nem seria um remake paráfrase, para usar essa expressão. Não, digamos que é só algumas ideias que estão ali, mas eu acho interessante colocar os dois em comparação para entender assim o que o Melville está fazendo. Até porque esse filme, às vezes, pelo que eu li, ele é colocado como um filme maneirista, no sentido de que ele está muito ciente das fórmulas e dos clichês dos filmes de gangsters, até por essa comparação com esse filme, e ele meio que subverte e expande umas questões formais. Filme maneirista, basicamente, para resumir bem basicamente, seria esse cuidado com esses elementos formais que são retrabalhados de maneira autoconsciente e tem esse cuidado com a forma. Parte de uma perspectiva de que tudo já foi feito antes e agora como a gente não pode fazer algo novo, a gente vai brincar com essas questões. E ela é muito associada com a figura do Brian De Palma, com o Paul Verhoeven, que são diretores mais de filmes ali dos anos 90, dos anos 80. Mas a gente já percebe esses filmes, esses diretores europeus, né, no caso, já realizando essa ideia. Seja o Melville, no caso desse filme, seja o Sergio Leone em 66, né, com
o sujo, o feio e o bonito. Esqueci agora, eu estou cometendo um crime aqui, porque infelizmente eu não vi esse filme, mas eu sei que filme é e eu sei a importância dele, eu já vi cenas dele, mas preciso assistir. Mas então, o Melville faz esse tributo aos filmes de gangster de Hollywood, até como, no livro que eu li, até como uma homologia à França pré-guerra, e assim até como um reconhecimento da ruptura traumática da guerra. O Melville tem uma relação com a guerra bastante pungente, coloquemos assim. Inclusive o nome dele não é Melville. Ele utilizou esse nome, salvo engano, para fugir do exército alemão, salvo engano. Mas ele perdeu um irmão na guerra, então ele tem uma relação com a guerra, assim. É um evento muito marcante na vida dele. E é curioso, de certa forma, essa citação que remete, coloca esse filme meio como uma nostalgia aos tempos pré-guerra, mas ao mesmo tempo trazendo uma certa ruptura traumática. Enfim, e é curioso porque se no filme americano, né, voltando para essa comparação do filme americano com o filme do Samurai, lá a gente tem toda a questão que é bastante presente nos filmes noir, uma questão da moralidade, a questão do final ser sempre um final trágico para os criminosos ou para quem se envolve com crime. E a gente tem a figura do herói e uma certa redenção do nosso assassino. E toda essa questão mais psicológica, que é até interessante essa relação que Hollywood tem com a psicologia, com Freud, de trazer uma questão da infância do personagem. Enfim, digamos que o filme americano ele tem muito mais detalhes, né, assim, em relação... Ele é muito menos solitário, coloquemos assim. O personagem é muito menos solitário, até porque ele faz uma amiga, ele é mais humanizado. Agora, no Samurai, né, no filme francês, a gente tem... Eu acho é uma trama que é meio kafkiana, assim. No sentido de que a gente tem esse mandante que o personagem não conhece, né? Não sabe quem está mandando ele fazer os crimes. E a gente tem uma certa perseguição dele, tanto de quem mandou, né? Tanto do patrão dele, digamos assim, quanto da polícia. É todos contra ele, é uma solidão, uma individualidade do homem contra a sociedade, né? Enfrentando a sociedade, quase a existência, assim, que não tem essa carga no filme. O personagem ele não é humanizado em nenhum momento. O personagem ele vive em função do emprego dele, né? No caso da função dele. E até tem um certo detalhe em relação à vestimenta dele, como ele se veste para executar os crimes. E então tem esse detalhe até em relação ao reconhecimento dele, em relação à roupa que ele está utilizando. Até ter esse cuidado na hora da investigação. E então o diretor ele meio que traz, até pensando nessa questão maneirista, essa questão do cinema de samurai, do samurai como uma figura que executa e tem essa questão muito próxima em relação à morte, tem essa relação com os gangsters, essa relação até com o western, até pela questão das armas, a questão do embate com as armas. O Jeff é essa figura aparentada com a figura do Ronin, né, do vagante guerreiro sem senhor. O samurai, talvez a abordagem que o Melville traz do samurai é essa abordagem nihilista e existencialista, dessa falta de sentido do pós-guerra. E essa figura masculina, né, esse homem que não consegue se adequar dentro da sociedade. Ele é meio que engolido e perseguido tanto por toda a ordem social, seja pelo emprego dele, no caso, né, ainda que seja como assassino, seja pela ordem, pela polícia. O homem que não consegue se aparentar com ninguém, o homem que não consegue se irmanar com ninguém,
só com a sua própria solidão na figura de um pássaro preso numa gaiola. O único amigo desse homem é o pássaro preso na gaiola. Então, é um filme muito sobre solidão e essa falta de conexão com tudo ao redor desse personagem. E é interessante pensar que ele foi um filme, apesar de ser criticado naquele momento, até em relação à maneira que ele trata as figuras femininas, que são sempre figuras meio que presas em determinados ambientes, enquanto o personagem está sempre vagando por aí. Mas, ao mesmo tempo, esse foi um filme bastante influente, até pro cinema de Hong Kong. Tem uma citação do diretor John Woo, que coloca como uma grande influência do cinema de Hong Kong. E de certa forma, vendo esse filme, você percebe que ele influenciou Taxi Driver, que eu já citei hoje, o próprio Drive, né, o filme com Ryan Gosling. Acho que a figura do Ryan Gosling deve muito a essa figura do Ronin, do Ronin já, do samurai, do Alain Delon. Mas eu acho curioso essa carga que esse filme traz em relação à solidão e essa falta de ajuste do homem em relação à sociedade, de como ele não consegue se ajustar, de como ele não consegue se irmanar com as outras pessoas, de como ele não consegue se adequar de fato, né? E é curioso também, eu penso também que de certa forma serviu como uma influência também por John Wick. O John Wick também começa a figura de um assassino que recebe ordens, tem um certo sistema, que agora eu esqueci o nome, que a gente não sabe quem são os líderes, não sabe como, só segue as regras. E o John Wick realmente tem muitas semelhanças, tem até o bicho de estimação, então tem um pouco tem essa influência também. Samurai, então eu percebo como esse filme é influente. Acho que tem uma influência bem clara assim, com o John Wick, na verdade, parando pra pensar. Mas, então, é isso. Essa figura desse homem solitário. Eu acho que tem um pouco dessa carga kafkiana em relação a você não saber quem é de quem você está seguindo ordens, e você meio que sempre esbarrar nesse sistema e nessa questão mais burocrática. Tem essa questão da solidão também relacionada com a dilatação do tempo, como o filme ele é bastante lento e tem essa atmosfera bastante opressiva pro personagem em relação à perseguição dele, em relação a questão do tempo, né, como eu já citei. É curioso também esse detalhe de novo em relação ao trabalho, em relação ao ofício, às ações dos personagens. E essa própria relação, essa própria construção que o Melville faz dessa impressão do pós-guerra e como ele recoloca essas temáticas e essas questões dos filmes de gangsters pré-guerra, os filmes de gangsters americanos, os filmes noir, como ele recoloca isso nesse filme, evocando todo esse pathos do niilismo do pós-guerra, da solidão, do existencialismo, essa falta de adequação do homem em relação à sociedade. É interessante. E acho que até por isso eu coloquei o título desse podcast como Solidão e Maneirismo. Maneirismo e Solidão. Justamente por esse maneirismo que o Melville evoca, recolocando, reutilizando, reelaborando essas questões formais do cinema americano e a solidão desse personagem, desse pathos que é evocado em relação a essa falta de adequação desse personagem em relação à sociedade e essa falta de ligação que ele tem com as pessoas. Mas eu acho curioso que talvez o final do filme venha essa redenção dele se negando a matar, né, a pianista, e quase como um reconhecimento do outro, né? No caso, o outro seria ela, no caso. E ele reconhecendo ela, de certa forma, ele apresenta uma certa afetividade e quebra um pouco dessa figura do assassino, do samurai que age através da morte. Então é curioso, talvez esse final realmente seja bem interessante por ele quebrar essa função que ele está exercendo, essa função que está tanto nas ações dele, tanto na roupa dele. Então ele acaba se associando a isso, né, essa função de assassino. E quando ele no final ele se nega a matar a pianista,
Ele acaba ao mesmo tempo morrendo, né? Ao mesmo tempo matando quem ele é, mas ao mesmo tempo talvez se libertando disso. Se libertando da gaiola. Putz, gostei disso. Baita digressão. Não me pergunte pra... Não me peça pra repetir o que eu falei, mas tá registrado. E que bom que tá registrado. Mas é interessante, eu acho que esse final, ele traz essa liberdade, essa fuga da gaiola do personagem, a partir do momento que ele se nega a agir em relação à função que ele exerce. Função essa que ao mesmo tempo ele é perseguido por ela. E de fato, expandindo ainda mais, eu acho que esse personagem do Melville, ele vai muito além desses que eu citei. Eu acho até que o Neo do Matrix, eu acho até que outros personagens talvez bebam desse personagem, bebam dessa figura tão forte do samurai do Alain Delon, do samurai do Melville e do Jeff Costello, no caso. Porque eu acho que é um personagem, é um protagonista muito moderno, mas não no sentido moderno, no sentido da palavra, não quero dizer moderno no sentido que ele é à frente do seu tempo, ele está atualizado, digamos assim, mas é moderno no sentido da acepção da palavra modernidade, né, que eu até falei no episódio sobre Sinfonia da Metrópole, desse sentimento de falta de relação com as raízes, né, de falta de referência e essa relação mais subjetiva. Então ele é um personagem que está deslocado do social, está deslocado da ordem social, está deslocado da função que ele exerce e está meio que em busca dessa razão e ele se liberta ao final. E eu acho que foi o Georg Lukács ou foi o Marshall Berman que diz que os personagens modernos são personagens desorientados. Ou foi o Patrick Pessoa, acho que foi o Patrick Pessoa talvez. Mas enfim, os personagens modernos são personagens desorientados. É o Don Quixote, é o Villain Master, é o Brás Cubas. São os personagens que meio que estão desorientados dessa ordem social e estão em busca dessa ordem, digamos assim. Muita viagem, viajei demais, falei demais. Será que fez algum sentido tudo isso? Não sei. Se fez, me diga no cainopodcast@gmail.com. Mas é isso então. Esse é o Samurai do Melville. Acho que deu bastante pano pra manga, rendeu bastante. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Tô olhando aqui o meu roteirozinho. Falei sobre os detalhes que eu tinha levantado. Trouxe algumas reflexões até que não estavam aqui, que eu gostei bastante até em relação a essa interpretação do final, que eu não tinha pensado nisso, mas até nesse trabalho aqui de digressão acabei, sei lá, meio que pensando sobre isso que eu comentei. Mas eu acho ele um filme bem legal, com uma carga bem interessante, assim. Ele não é um filme, digamos, fácil. Eu acho que eu tô com vontade de assistir ele de novo. Mas eu digo que ele não é um filme no sentido fácil de que ele é um filme que cada momento que você assiste você absorve de uma maneira diferente. Mas, enfim, vamos exaltar Jean-Pierre Melville, que eu acho um grande diretor, eu gosto muito dos filmes dele, apesar de não lembrar de alguns que eu assisti. Mas o Ciclo Vermelho, que foi outro filme que eu assisti, eu lembro bastante. E acho bem interessante pra gente pensar essas questões do maneirismo nesse momento dos anos 60, especialmente no cinema europeu, com o Sergio Leone, até com o Melville, agora citando ele. Mas é isso então. Esse foi o filme de hoje. Vamos para os reclames do Plim Plim após o break. Então esse foi o episódio de hoje. Samurai. Mas eu tô tão feliz. Dizem que o amor atrai. Jean-Pierre Melville. Semana que vem, eu acho que daqui a 15 dias, na verdade, eu vou falar sobre o Homem Espantalho. Não é o especial de Halloween. Nós não fazemos o especial de Halloween neste podcast. E eu vou fazer sobre esse filme. Eu tava até repensando se eu faria, porque eu vi que tem outros podcasts fazendo sobre esse filme. Eu pensei, já tem bastante conteúdo sobre.
Mas eu já tinha botado na minha cabeça que eu ia fazer, então eu vou fazer. Então vai assim mesmo, vou falar um pouco sobre folk horror e outras questões legais. Então, se você quiser se preparar, se prepare, ou veja o filme. É Homem Espantalho. A primeira versão, não a nova com o Nicolas Cage. Mas outra coisa que eu queria comentar também, até aproveitando esse final, que aqui só ouve quem se interessa mesmo, então pode até dar um feedback. Eu tô pensando em outros projetos, outras formas de podcast. Eu tô ouvindo bastante podcast ultimamente, podcast diferente do que eu ouço, propostas diferentes, podcasts documentais. Eu tô pensando em fazer outros podcasts. Eu tenho algumas ideias até de fazer podcast voltado para música, até para poder falar um pouco sobre a minha área, né? E eu pensei em fazer podcast de entrevista, mas falta equipamento. Não que eu fosse fazer mesa cast, não é isso, mas pensei em fazer entrevistas, mas enfim. Enfim, eu penso em fazer outros podcasts, outros formatos de podcast, outros programas. Mas, ultimamente estou pensando bastante, estou com uma ideia bastante. Pensando bastante na ideia de fazer um podcast de leitura de contos. Quase na pegada do final do Killers of the Flower Moon. Acho que não é um spoiler falar sobre isso, mas fazer esse tipo radionovela, lendo contos fantásticos. E aí seria um podcast voltado para literatura. Na primeira parte eu leria o conto, na segunda parte eu comentaria a obra, que nem eu faço aqui com o filme. Mas aí eu faria que nem telenovela, interpretaria os personagens, trilha sonora, efeitos sonoros, etc. Enfim, é uma ideia, eu tô pensando. Se você tiver sugestões, coloca nos comentários. Mas é isso, tô pensando nas possibilidades até de fazer outros programas e outras ideias de formato. É isso então. Só queria compartilhar com vocês essas ideias. Bom, então, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um forte abraço e tchau. Espero você no próximo episódio.